Mas depois, a partir dali, temos que criar forma de desenvolver aquilo que é a nossa intervenção. Uma linguagem de mercado, desenvolver o nosso negócio. Exatamente. Aquilo que as instituições depois terão que fazer é criar as pontes entre si para não termos feudos. Porque senão aquilo que nós temos são pequenos feudos, pequenos bunkers que vão estando por aí espalhados e que estão fechados sobre si próprios e tudo aquilo que vem é para abater ou não interessa. E esta não deve ser a cultura do setor social. A cultura do setor social tem que ser a cultura da unidade, tem que ser a cultura da convergência estratégica para o bem comum. É muito esta a lógica que nós temos que cultivar nas nossas instituições e que temos que criar, obviamente, ferramentas para que isso seja possível. Porque depois, o investimento do Estado em nós já não é a este nível básico, passará para outros patamares. Se eu mostro trabalho, se eu crio valor, se tenho um patamar... Provas dadas, claro. Provas dadas, não é? Se eu tenho bons alicerces, eu já vou precisar do Estado para outras coisas. As minhas próprias necessidades, um bocadinho comparando com a pirâmide de Maslow, não é? Uhum. As necessidades da organização também sobem de patamar. E, portanto, as instituições vão... necessitar de outro tipo de recursos e, consequentemente, a intervenção do Estado já será a outro nível para alimentar uma estrutura que se quer eficiente. E isto só se consegue com uma grande unidade, com muito diálogo, com a capacidade daqueles que são os atores do setor porem para trás das costas rivalidades, questões que são areias nesta engrenagem e que não servem rigorosamente para nada, porque o que interessa são as pessoas. O que interessa ao setor social é o bem-estar das pessoas. E é nesta base que nós temos que trabalhar e que temos que criar o nosso castelo com esta complementaridade, cada um dando o melhor que tem, o melhor que pode, para melhor fazer aquilo que é o propósito do setor. Muito bem. Em jeito de não finalização, mas quase a chegar ao fim desta confortável e excelente conversa, quais é que achas que já são os primeiros desafios, conclusões e aprendizagens que o setor tem que retirar desta pandemia? Acima de tudo, eu penso que o setor tem que... A pandemia veio despertar algumas áreas do setor para a falta, falamos há bocadinho dos alicerces, não é? Acho que a pandemia veio mostrar que se calhar os nossos alicerces poderiam ser feitos do melhor material, em determinados contextos podiam. E portanto, se calhar... chegou a hora de trabalharmos um bocadinho essa base e vermos como é que podemos robustecer este setor. Por tudo aquilo que falámos atrás, desde o posicionamento do setor e etc. Eu penso que a pandemia veio mostrar que o setor precisa ser mais forte, mais robusto e numa perspectiva até de estar menos permeável a ataques. Por exemplo, quando aparece um caso de Covid num lar de idosos, lá vem o ataque ao lar de idosos. Não interessa quem é o lar de idosos, não interessa o bem que aquele lar fez ao longo dos anos, o que interessa é que a culpa é do lar. E a culpa pode ser do lar como pode não ser do lar. É um pouco assim. Né? Certamente há lares que descuidaram e em que a pandemia atingiu de forma mais intensa por causa do descuido. Mas se calhar há lares que foram exímios no serviço prestado, nas proteções e etc. E por um acidente ou qualquer outra coisa, a coisa apareceu. E portanto não podemos assumir logo que a culpa é do lar ou que a culpa é da instituição. E isto faz também um pouco trabalhando que a forma como nós comunicamos, a forma como nós apresentamos aquilo que fazemos, para podermos estar mais seguros na ação que vamos desenvolvendo. E para que não sejamos o parente pobre cada vez que há uma polémica na opinião pública, seja por isto, por aqui ou por outro, é importante que olhemos para os alicerces. Depois é importante que olhemos para os profissionais. E este contexto da pandemia veio, na minha perspectiva, mostrar em determinados sítios
que não se dava o devido valor às agentes de ação direta, às agentes de ação educativa, que estão na primeira linha da intervenção. E agora todos percebemos o quão importantes são estas pessoas para aquilo que é o trabalho das IPSS em Portugal. E eu julgo que veio-se pelo menos criar aqui condições para um debate sobre, eu diria, o estatuto da ajudante de ação direta, o estatuto da ajudante de ação educativa, pessoas que trabalham na primeira linha, como se lhe queira chamar, depois é uma questão. Sim, é uma questão de... Mas o que é importante é que se tome consciência do papel que estas pessoas de primeira linha têm e devem ter nas instituições e aquilo que são as condições que nós lhes criamos. Não só condições remuneratórias, mas condições de dignidade, condições para que elas sejam devidamente protegidas e, ao mesmo tempo, também seja atrativo desempenhar aquelas funções. Portanto, veio também a pandemia a esse nível mostrar o valor destas pessoas e despertar alguns dirigentes para este mesmo valor e para a necessidade de investir na valorização, na proteção e neste trabalho de primeira linha. Depois, julgo também que do ponto de vista financeiro percebemos que as instituições vivem à pele. Aquilo que que estava a ser a conduta mensal de uma instituição era gastar tudo aquilo que recebe na prestação dos serviços. E agora, de repente, tivemos um choque que nos vem mostrar, espera lá, nós temos que estar pelo menos prevenidos para estes choques. E a saúde financeira de algumas instituições sofreu muito com este choque, desde logo com a questão do aumento de custos motivado pela aquisição de DPIs, que em muitas instituições não havia, ou era um investimento individual que se transformou num dos maiores custos mensais de uma instituição, a aquisição de equipamentos de proteção individual, mas também noutras frentes em que as instituições nunca investiram, nunca foi prioritário o investimento para gerar o tal excedente para poder reinvestir, isso nunca foi uma preocupação, e portanto chegamos ao ponto em que as instituições se veem sem dinheiro porque não acautelaram a possibilidade de um choque desta natureza. E então devemos colocar também algumas questões de necessidade de refletir sobre a estruturação dos custos, sobre a gestão financeira das instituições, sobre as formas de pensarmos isto e se calhar as instituições começarem a trabalhar vias de sustentabilidade alternativas, porque claramente não poderão continuar com práticas que vinham sendo até à data, que era de vem, sai, às vezes sem muito rigor, sem grande preocupação e pronto, e depois agora tivemos também questões relacionadas com diminuição de frequências em determinadas respostas, que apesar de não haver diminuição da comparticipação pública, mas houve diminuição da comparticipação dos utentes. As creches são exemplo disso mesmo, em que o Estado continua a pagar o mesmo valor, mas as famílias não. E, portanto, há uma diminuição e tem que se continuar a pagar às educadoras, tem que se continuar a pagar às auxiliares, todos os custos continuam a existir, ainda redobrados porque há o distanciamento, há a necessidade de fazer escalas. Muitas delas tiveram que reduzir a sua capacidade inicial porque não tinham infraestrutura para responder à capacidade total. Da arquitetura não tinham essa capacidade e portanto isto vem-nos mostrar que é de facto uma dimensão que temos que cuidar, é a dimensão também financeira das instituições. Muito bem. Acho que o título desta conversa era exatamente isso, reflexões para a economia social, e, na minha opinião, conseguimos sobrevoar os seus principais pilares e também as suas principais soluções. Tiago, agora deixava, tem sido tradição destas conversas, dar um espaço para os nossos convidados, e vou-te dar um espaço para falar primeiro da intervenção e do contexto e da missão da Unitat, e também os projetos futuros que esta instituição tão dedicada ao setor, mas principalmente com uma visão inovadora, nos traz enquanto cidadãos. Então, eu só posso dizer que de facto a Unitat tem vindo desde 2013, que foi quando nasceu, não é, ainda é uma instituição criancinha, não é? Ainda tem 7 anos, e está, eu diria que está a dar os primeiros passos ainda. De qualquer forma, aquilo que nós procuramos sempre
naquilo que é as várias atividades que vamos promovendo, é contribuir para uma economia social melhor, para termos instituições mais organizadas, instituições mais capacitadas. E toda a nossa ação ao longo do tempo se tem centrado exatamente neste propósito, de ajudar as outras instituições. Às vezes olham-nos com um bocadinho de desconfiança, o que é que estes vêm para aqui fazer, o que é que estes querem, quem são estes, mas a Unitad está no setor como um membro desse setor, porque é uma IPSS, apesar de ser um âmbito nacional, é uma IPSS e está para servir o setor e as outras IPSS. E serve-o da forma que o setor entender por bem. É um pouco este o espírito, que é nós vamos orientando a nossa estratégia muito em função daquilo que vamos vendo em cada momento como sendo as principais necessidades das instituições e atender a essas necessidades para ajudar as instituições para caminhar entre os tais patamares que eu falava há bocadinho, desenvolvimento. E vamos fazendo várias iniciativas, entre formações, workshops. Agora começámos a apostar muito nos workshops online, até porque primeiro pensámos que não iria ser uma estratégia... Nunca pensámos, nunca esperámos, e de repente a Unitad, no espaço de 3 meses, vê-se a relacionar com entidades dos Açores, da Madeira, coisa que nós nunca entendemos como possível. Não é? Isto pode parecer estranho, mas nestes 3 meses nós tivemos 1055, fizemos agora recentemente as contas, 1055 IPSS a trabalhar diretamente connosco, nas diferentes atividades. E tudo à distância. E isto mostra, de facto, que há interesse das pessoas, das organizações, de fazer caminho, revela que estes meios também vêm ajudar a que isso assim seja, e também é um desafio para nós, porque diariamente procuramos superar-nos e tentar atender àquilo que é a realidade e aquilo que são as necessidades das instituições. E, portanto, basicamente, nós estamos para servir e para ajudar as instituições da forma que entenderem por bem. Apoiamos em diferentes frentes, desde a consultoria, o apoio técnico, a formação, tudo o que possa ser uma intervenção mais personalizada, também ajudamos instituições que estão a passar piores bocados. Temos vários processos de instituições que estamos a ajudar, porque passaram mesmo no limiar do encerramento, e tentar, para nós é um grande desafio, ajudar estas instituições a dar a volta, e depois vermos os resultados. É muito interessante, porque sentimos que de facto fomos úteis. E esse é um pouco o nosso trabalho, o trabalho de estar lado a lado com as instituições, pô-las às vezes a falar umas com as outras, que não é uma questão, não é muito cultural do setor, o diálogo de instituições, e nós pomos a falar umas com as outras, criarmos iniciativas que de facto promovam este diálogo, e tentarmos que dia após dia possamos dar um passinho melhor para uma economia social mais desenvolvida. É isto que procuramos. Muito bem, e parabéns desde já pelo trabalho desenvolvido. Tiago, em nome da associação, novamente, muito obrigado por teres aceito este convite. Sem dúvida que será o início de reflexões conjuntas para o futuro com a Unitad, através também da associação e dos seus intervenientes. Desejar muito boa sorte, e que em breve possamos todos juntos, então, se calhar, olhar para um setor mais unido, com soluções inovadoras e com um papel e com um posicionamento repensado, não só em relação à sociedade, mas também em relação ao seu parceiro de intervenção que é o Estado. Agradecer a todos que nos viram através desta conversa online, e nós na próxima segunda-feira, dia 27, estaremos aqui novamente com a professora Carla Ribeirinho, com a professora Sónia Guadalupe e com o professor Narciso Moura, para falar sobre aquilo que poderá ser o risco do assistencialismo da intervenção do Serviço Social em Portugal. Dr. Tiago, muito obrigado novamente, e até breve. Obrigado. Obrigado.